Boa noite, gente. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Rita, sou vice-presidente da Comissão do Direito das Famílias e Sucessões. A nossa presidente Ludmila está chegando porque ela teve um problema na casa dela, então ela vai se atrasar um pouco. Eu primeiro quero dar um recado para o pessoal da nossa comissão, peço licença a todos vocês, para quem não é da comissão. Eu havia pedido para que vocês chegassem um pouco mais cedo para a gente discutir sobre o Congresso. No fim, acabou que nós não conseguimos fazer a reunião. Então, nós vamos marcar uma reunião online, tá? Para a gente falar sobre o Congresso, que é o mês aqui. Hoje vamos falar sobre os direitos sucessórios dos cônjuges e conviventes. Quem vai expor sobre o tema é a doutora Laís, que também é da nossa comissão. Seja muito bem-vinda, Thalís. E quem vai mediar é a doutora Catarina, né? A convite da doutora Laís, e a gente agradece por você ter aceito o convite. É sempre muito bom e é sempre muito gratificante ver sempre a casa cheia, com temas tão importantes no dia a dia de quem lida com as famílias. E nós lidamos com muitas famílias, com muitas formas de família, com muitos problemas de família, e a gente tem que, né, ter esse olhar mais delicado, esse olhar voltado mesmo para a solução daquela família. Então, para que a gente não se prolongue muito aí, vou passar a palavra para a doutora Laís, e vamos deixar as perguntas para o final, tá bom? Assim a gente não interrompe a palestra. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, anota. E aí, no final, a doutora Laís e a doutora Catarina vão estar aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, uma boa palestra a todos nós. Obrigada, Rita. Eu vou passar primeiro a palavra para a Catarina, para ela fazer também essa abertura. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite, especial a Laís e a Rita que estão aqui representando. É um privilégio estar aqui com vocês nessa noite e para discutir um tema tão importante, né, como o direito sucessório dos cônjuges e conviventes, que tem bastante divergência doutrinária, principalmente depois da decisão do STF de 2017, né? Então, é um prazer estar aqui para a gente poder debater esse tema e fomentar o debate, né? Para começar, essa discussão começou em 2017 com o julgamento do recurso extraordinário 878, 964 de Minas Gerais, onde o STF equiparou os conviventes com os cônjuges na condição de concorrência, né, para a sucessão, e declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790, né? E o debate começou justamente porque os conviventes não estavam contemplados no rol taxativo do artigo 1775, 1845, desculpa, do Código Civil. E por conta disso, houve muito debate se de fato haveria essa necessidade, né? E do companheiro estar equiparado. E o STF entendeu por esse entendimento justamente para não haver hierarquização das famílias, né, dos modelos de família, hoje em dia no Brasil. E tanto em decorrência da quantidade de conviventes. E em relação ao direito à concorrência, do artigo 1829, que o STF determinou essa equiparação, justamente em decorrência desse papel, para não deixar o viúvo desamparado nesse momento de luto que ele está passando, né? E justamente, principalmente a mulher que está nesse papel de hipossuficiência, principalmente patrimonial, por conta desse amparo que ela tem, muitas vezes, jornada dupla ou tripla de trabalho e não consegue fazer essa profissionalização por conta da ausência de tempo, né? Então, é muito importante essa equiparação justamente para não deixar a viúva desamparada e acabar correndo na feminilização da pobreza, né? Então, por conta disso, para manter a dignidade humana, e o STF entendeu por esse julgamento, por esse entendimento.
Só que tem muita divergência doutrinária, tanto que a doutora Laís agora vai apresentar uma visão um pouco divergente, o que é muito importante para o debate, né, e para a criação da jurisprudência e da doutrina e tudo mais, né, ainda mais agora que a gente está, possivelmente vai ter um novo Código Civil, vai ter um novo Código Civil, então esse debate é muito importante, ainda mais porque eles estão buscando, né, eliminar o direito à concorrência do Código Civil, mantendo o entendimento anterior de 1916. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Laís, para ela poder apresentar. A doutora Laís é uma pessoa maravilhosa nesse tema, justamente porque foi tema, né, da dissertação dela de mestrado. Ela é especialista em direito civil não, direito das famílias e sucessões, desculpa, pela PUC São Paulo. Ela é mestre também em de direito das famílias e sucessões, desculpa, gente, estou com direito civil na cabeça. E sob a orientação do professor Francisco Carrali, então, é autora de vários artigos científicos, então não teria pessoa melhor aqui para apresentar sobre esse tema. É um prazer poder estar aqui e também ouvir a palestra, né? Ela, inclusive, vai sair o livro pela Foco, né? Ela vai falar um pouquinho depois para vocês, eu acho. Justamente sobre esse tema, então vocês estão muito bem amparados aqui. Foi só uma breve apresentação e eu vou passar a palavra para ela. Muito obrigada. Obrigada, Catarina. Bom, Eu queria só fazer um parêntese, quando ela começou a apresentar a Laís, que quando a gente convidou a Laís para fazer essa palestra, e que eu pedi para que ela me mandasse um mini currículo dela, e eu comentei com a doutora Ludmila, mas ela é tão novinha, como que ela já tem esse currículo, né? Aí a Ludmila falou, é verdade, né? E aí, outro dia, nós estávamos aqui no Congresso de Direito Civil, e eu falei assim para ela, eu vou te perguntar uma coisa, quantos anos você tem? Aí ela falou a idade dela, que eu não vou falar, né? E eu falei assim, eu não estou acreditando. Aí ela falou assim, não, tenho. Eu falei assim, não, você não tem. Então, gente, ela tem essa carinha assim de menininha, né? Com esse currículo que ela tem, que já tem mestrado, que está lançando livro e tudo mais, mas ela não é assim novinha, não, tá? Ela não é assim novinha, ela tem essa carinha assim de novinha, mas ela não é, tá? ainda não cheguei nos 40. Bom, gente, eu vou falar de pé, se vocês não se importarem, que o dia inteiro já sentada no escritório, então eu prefiro até para poder acompanhar os slides com vocês. O nosso conteúdo abordado esse hoje, né, é o direito sucessório dos cônjuges de convivência, e aí são dois principais temas que a gente vai abordar, e eu vou usar de fazer uma proposta de lei diferente, justamente por atualmente ter uma comissão eleita, né, no Senado para a reforma do Código de Civil. O primeiro tema é a possibilidade de exclusão convencional da concorrência conjugal. Só para eu poder desenhar melhor a palestra, alguém aqui quem não é da área de direito, quem não é formado em direito? Por favor, todo mundo é da área de direito? Então tá bom. Então eu já vou partir desse pressuposto. Eu evitei um pouco trazer tantos artigos, embora seja indispensável para também não ficar tão cansativo e quem não for conseguir acompanhar um pouco melhor. Mas o primeiro tema é essa, da possibilidade da exclusão, é sobre a concorrência sucessória, né, conjugal e a sua possibilidade legislata, ou seja, sem necessidade de qualquer reforma legislativa, e também a posição de herdeiro necessário do cônjuge e do convivente. O primeiro ponto é parte deste artigo, que é o 1829 do Código Civil, que prevê a ordem de invocação hereditária da sucessão de uma pessoa, né? A ordem legítima, caso a pessoa não deixe testamento, ou até salvaguardando a legítima, que é 50%. E foi justamente esse artigo que a Catarina previamente comentou que o STF equiparou o convivente, né? Antes tinha o 1725, 1700? 1790, perdão, o 1790, que previa uma diferença, o elenco era diferente, o rol, o chamamento do convivente, ele era prejudicado, né, nessa questão, e o STF julgou que tanto o cônjuge quanto o cônjuge quanto o convivente deveria seguir essa ordem. Então, primeira, a sucessão legítima é deferida aos descendentes, e aí tem esse direito concorrencial, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. E aí tem algumas exceções que geram inúmeros debates. Esse artigo, se me permitem dizer, está mal redigido,
São infinitos debates sobre isso que causaram duplas interpretações, mas aí tá, salvo ser casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou na da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado os bens particulares. Eu não vou entrar no pormenores dessa questão, ou como eu entendo, até porque esse ponto está um pouco superado. E aí, em segundo lugar, vem aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, e aí é independente do regime de bem, ele sempre concorre. Então, nesse caso, o cônjuge ele herda em meia, né? Ao contrário dos descendentes, onde o cônjuge meia ele não herda no ascendente, ele concorreria em tudo. E aí depois, se não houver herdeiros legítimos, né, que herdeiros necessários que são descendentes ascendentes, e por inovação do Código de 2002, o cônjuge também, vem aí vem o cônjuge sobrevivente sozinho como herdeiro universal, e aí sim os colaterais até quarto grau, nessa redação não deixou claro, mas é até quarto grau. Então é esse artigo em si que a gente vai iniciar a palestra criticando ou debatendo sobre essa possibilidade, sobre esse direito concorrencial. Esse tópico, ele é tão divergente que desde a promulgação do Código Civil de 2002 foram diversos projetos de leis apresentados para debater justamente tanto a qualidade de herdeiro necessário do cônjuge, como a possibilidade, como esse direito concorrencial, e inclusive o projeto a comissão da reforma, o relatório parcial, ele manteve o direito concorrencial e o relatório final já retirou esse relatório, já retirou esse direito concorrencial de tão controverso que é. Na minha perspectiva, e eu sei que eu tenho um ponto um pouco mais ousado e eu fui bastante criticada, mas daí também eu acho importante ser a da gente falar e termos conhecimento de todos os pontos de vistas e também para fomentar o debate, justamente por estarem atualmente na comissão, está sendo discutido isso, né, perante a reforma. E, a meu ponto de vista, assim, a comissão, ela não, nesse ponto, não está caminhando tão bem, porque eles estão retirando direitos já assegurados, justamente por essa decisão do STF que julgou inconstitucional 1790, e aí tá para cobertar um lado, para desacobertar um lado, tá desacobertando os dois, o que, a meu ponto de vista, não é a melhor solução. Então, no meu primeiro ponto, em que pese eu defenda a possibilidade dessa exclusão já legislata, como veremos mais adiante, eu entendo que ela deve se manter a concorrência sucessória, porque você premia o companheiro de vida, o cônjuge é o parceiro eleito dia à noite para estar, o cônjuge, o companheiro, ele é o parceiro eleito para passar o dia e noite até a morte, no caso da sucessão, né? Se não se não houve o divórcio, né? Então ele é o parceiro que esteve lado a lado, até muito mais vezes do que os descendentes, ascendentes, porque os descendentes, filho quando cresce, né, cria asas e voa, então os descendentes criam seus próprios nichos familiares, os ascendentes também, o próprio autor da herança acaba se afastando um pouco dos ascendentes, cria o seu natural seio familiar, e é o cônjuge quem permanece, quem divide todos os anseios, todas as mágoas, as felicidades, é ele realmente o eleito para passar por todos esses momentos. E a concorrência, ela ainda assim, ao mesmo tempo que premeia esse companheiro de vida, ela também premeia os descendentes, dando a oportunidade, né, de garantir-lhes meios de iniciar ou dar continuidade às suas vidas, e também não esquece de privilegiar os ascendentes, responsáveis por mais das vezes pela formação e pelo caráter do decúdio, do autor da herança. Então, assim, a concorrência, ela não deixa, ao mesmo tempo que ela privilegia o companheiro eleito de vida, ela também não esquece de privilegiar os descendentes, e na falta deles, os ascendentes. E tem mais um ponto. A concorrência sucessória, ela veio justamente porque no Código Civil de 2016, o regime legal de bens era da comunhão universal. Ou seja, tudo, ocorrendo o evento morte, metade é do cônjuge sobrevivente, né? Já que tudo contemplava ameação, salvo cláusula de incomunicabilidade, enfim, que tudo em direito tem coisas muito específicas que não convém a gente adentrar até por causa do tempo. Então, não há por que ter esse direito concorrencial se o cônjuge já ficava com metade do patrimônio deixado, né? E há que se lembrar que também em 1916 o casamento era indissolúvel. Então, não existia divórcio, havia essa comunhão universal mesmo, eram pouquíssimas as pessoas. Se hoje já
já são poucas as pessoas que fazem pacto antinupcial, ainda que crescente, justamente por essa insegurança jurídica, esse debate da posição do cônjuge e do convivente, naquela época era menor ainda. E ainda que se houvesse um pacto antinupcial, havia o usufruto vidual, que garantia o cônjuge casado sob a separação total de bens ou da comunhão parcial sem bens comuns, ele era assegurado com o usufruto vidual, que não desvirtuava, né, o patrimônio do tronco familiar do decujus, mas ainda assim garantia a sobrevivência, o mínimo. Então, foi nesse cenário que, retirando-se a comunhão universal como regime legal, já que hoje é o da comunhão parcial, e também o usufruto vidual, que nasce a questão da concorrência sucessória. E tem mais um ponto, assim, hoje o casamento, ele é direito potestativo, né? Você se divorcia sem necessidade de tempo, de separação, sem autorização do outro, basta um querer, dois não permanecem casados. Então, se alguém morreu e deixou um cônjuge, a pessoa realmente esteve lado a lado, podemos presumir, né, do falecido, porque se não quisesse, bastava se divorciar. Hoje em dia é assim, né? Naquela época tinha a questão da indissolubilidade do casamento. Então, o direito concorrencial, ele guarda o mesmo amparo, o equivalente amparo ao viúvo que o Código de 1916 guardava. Ele tem esse viés humanitário, porque ele garante que o cônjuge, que o viúvo, ele permaneça usufruindo da mesma qualidade ou da mesma qualidade na medida do possível dos parâmetros que ele vivia enquanto existia a sociedade conjugal. E caso contrário, ele ficaria dependente, se não tivesse essa concorrência sucessória, ele ficaria dependente dos próprios filhos ou de sogros ou até de enteados. Então, é por isso que guarda esse viés humanitário, garante o mínimo, garante a sobrevivência. E aquilo, né? Aquilo que enriquece a um o faz em respeito de ambos, justamente em relação da sociedade conjugal. Ainda que não haja a contribuição financeira do outro cônjuge, teve, de certa forma, incremento patrimonial pelo suporte, pelo apoio, pela afetividade, que seja por essa relação que existe inerente da sociedade conjugal. Então, a meu ver, a concorrência sucessória, ela não é algo ruim. O que é ruim é a forma restrita como a grande maioria do cenário jurídico alega a impossibilidade da sua exclusão legislata. Então, um exemplo prático, você premiar uma viúva que manteve um casamento por 60 anos com alguém, ainda que separado, sobre separação obrigatória de bens, isso não é ruim. Ainda que ela não contribui financeira, o patrimônio foi construído junto. Agora, é diferente se você faz parte de uma família recomposta, veio de uma segunda núpcias, já com patrimônio todo construído, já com filhos prévios, casou-se novamente e não pode afastar essa concorrência sucessória. Você é obrigado a manter essa concorrência sucessória, embora ambos, ainda que estejam patrimônio já suficientes para se resguardar, você é obrigado, justamente por esse pensamento, a meu ver, muito limitado, de que não poderia haver a exclusão legislata. E há alguns motivos que eu entendo ser possível a exclusão do direito concorrencial sem a necessidade de reforma legislativa, ou seja, já desde agora. E, de novo, assim, eu sei que atualmente esse pensamento ele não está sendo bem aceito, principalmente os cartórios agora, depois que teve, né, uma normativa que impedem deles registrarem essa cláusula de mútua exclusão de direito concorrencial. E também é especialmente por isso que entendo esse debate ser importante a gente alastrar essas vozes, vocês concordando ou não comigo, para que haja uma mudança efetiva, né? Então, teve cliente na semana passada que ela já tem um patrimônio, ambos já vêm de casamentos prévios, ambos já têm um patrimônio muito voluptuosos, com filhos, querem se casar, mas não querem fazer do outro concorrente em detrimento dos seus próprios descendentes. Ainda que seja separação obrigatória, ainda que seja separação total, tem esse direito à concorrência e tem ainda a questão da valorização das cotas sociais.
tem essa instabilidade de você não poder se casar porque obrigatoriamente você estaria prejudicando os seus descendentes. Então, dos primeiros pontos que justifica, a meu ver, a possibilidade da exclusão do direito concorrencial legislata é a tábua psicológica constitucional. E aí, neste interim, é importante analisar a função social da sucessão necessária, e da legítima, que é a valorização da família constitucional. Ou seja, a legítima e a sucessão necessária, ela está para a família constitucionalmente descrita. Assim, não. É garantir a família constitucionalmente prevista. E, tendo isso em mente, a Constituição Federal de 1988, ela trouxe o princípio da pluralidade das entidades familiares. O que isso significa? Em contraponto às legislações anteriores, que entendiam como família apenas aquelas constituídas pelo matrimônio, hoje em dia não há mais a descrição do que é família. Todas as famílias merecem ser o reconhecimento constitucional. Então, hoje temos famílias monoparental, famílias por casamento, famílias por união estáveis, famílias homoafetivas, famílias anaparentais. Todas são famílias indiscriminadamente, sem distinção uma da outra. E foram tantas as mudanças que há o corrente forte que diz que não se fala mais em direito de família, e sim direito das famílias, porque não há mais um único modelo de entidade familiar. E nesse aspecto, há também as famílias recompostas, as famílias mosaicas, que são aquelas que pessoas se casam novamente. Então, já formado patrimônio, já formado, já com filhos nascidos, desejam se casar justamente pelo divórcio ser uma realidade, e elas se casam. E essa questão da concorrência sucessória, ela é um desestímulo ao próprio casamento, à própria formação da família, que tem proteção especial do Estado pelo artigo 226 da Constituição Federal. Porque justo esse caso prático que eu trouxe, as pessoas, não, então, para eu casar, ou até a insegurança jurídica da união estável, ainda que eu que eu tente macular falando que é um namoro, mas que depois tenha, possivelmente vai sofrer a questão do reconhecimento, ainda que póstumo, da união estável e dar esse direito concorrencial, então não quero. Então, pessoas estão deixando de se casar ou estão preocupadas, ou a gente fala até na contratualização do direito da família, são diversos contratos sendo feitos, justamente por essa preocupação em não prejudicar os seus próprios descendentes. E é esse o ponto, assim, os inconvenientes que fundamentam a proibição dos pactos sucessórios renunciativos são menos relevantes ao criar indesejável obstáculo ao casamento e à constituição de nova família. Então, em juízo de ponderação, o que deve prevalecer? A família constitucionalmente protegida pelo Estado, com especial proteção, ou uma mera norma do artigo 426 que proíbe a contratação de herança de pessoa viva? Se o ordenamento jurídico ele tem que ser em prol da sua função social, né? Ele não pode ser a cega do que está positivado. Então, nesse cenário de ponderação, de juízo de ponderação, o que deve prevalecer é a família, né? É a proteção especial de família, daí porque a concorrência sucessória poderia ser excluída previamente por disposição pactícia entre os cônjuges ou conviventes. Aí, só para falar um pouco sobre isso, Robert Alex, ele traz que as normas se bifurcam em normas princípios ou normas regras. Normas princípios são a dignidade da pessoa humana, são normas principiológicas que trazem condutas de como deve ser, trazem bases. E a norma regras já não matar alguém, não é proibido matar alguém. Elas são realmente positivadas, estão inscritas na lei. E as normas princípios se fundamentam em uma axiologia mais acentuada que as regras, pois conservam valores generalizantes e servem para banalizar todas as regras. Então, uma norma regra não pode haver adoção entre ascendentes e descendentes. Mas pelas normas princípios
permite-se a adoção entre ascendentes e descendentes em casos excepcionais, como a menina que foi estuprada com 13 anos e manteve a gravidez, a criança nasceu, mas sempre ela foi criada como se filha fosse dos avós, irmã da sua própria mãe, até pela tenra idade. Então, nesses casos, permitem-se a adoção, porque não haveria esse conflito. E, embora haja essa norma, a regra que proíba, há essa relativação justamente pela tábua axiológica que a Constituição trouxe, que permite essa flexibilização. Então, há essa necessidade de interpretar as normas infraconstitucionais à luz dos princípios constitucionais. E, em razão disso, a possibilidade da multa-exclusão do direito concorrencial é também em razão da proteção da família, que tem especial proteção do Estado, e da dignidade humana, uma vez que a família ela é o núcleo de todo ser humano, né? Onde principalmente se desenvolve a dignidade, onde você garante a dignidade humana. Então, você impedir de alguém ou você ditar regras de como alguém pode se relacionar, você fere diretamente a dignidade da pessoa humana, a autonomia privada, existencial também, e a própria afetividade, porque o afeto, a família hoje em dia ela é hegemonista, né? Ela é em busca do afeto. Então, você inviabilizando que pessoas se casem ou você ditando regras que criam obstáculos para pessoas se casarem, você está agindo justamente contra o afeto, que é um dos princípios da Constituição Federal de 1988. Então, a dimensão normativa dos princípios constitucionais enseja a investigação do uso da técnica de ponderação como instrumento de superação da vedação à exclusão do direito de concorrência, porquanto detém a legítima papel crucial na formação de entidades familiares que merecem especial tutela estatal, não havendo razões justificadoras de proscrição. E essa técnica de ponderação já foi adotada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que é o garantidor da Constituição Federal, na ADI 4277 e ADPF 132, que foi a que julgou a possibilidade do casamento e da união estável entre casais do mesmo sexo. Por opção legislativa, por retrocesso no pensamento, o legislador optou por casamento entre homem e mulher. Então, isso é uma norma regra. Foi opção daquela época, foi opção legislativa, que o casamento, a lei é clara, casamento é entre homem e mulher, mas em juízo de ponderação, pela a proteção da família, pelo princípio da pluralidade das famílias, do afeto, a dignidade humana, da autonomia privada e existencial, permitiu-se o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, há essa técnica de ponderação, esse foi um dos casos emblemáticos, por isso que eu optei trazer, que é possível a utilização. Então, por que também não seria possível para permitir a exclusão do direito concorrencial? E aí um ponto importante é que o direito concorrencial, ele diverge de renúncia à herança, não são a mesma coisa. Porque, justamente por não ser a mesma coisa, ela não está contemplada na regra proibitiva do 429, que diz ser proibido contratar herança de pessoa viva. O direito concorrencial, uma vez que você exclui ele pacificamente e antes, você mantém ainda a qualidade de herdeiro universal, que é essa, não sei onde. O inciso terceiro, ele se mantém, você exclui só o que está em negrito, o grifado, o sublinhado, e não essa posição do cônjuge como sobrevivente. Então, não havendo descendentes e não havendo ascendentes, o cônjuge ainda assim é chamado para herdar em caráter universal. A exclusão da direito concorrencial não tira esse direito dele ser chamado sozinho para contemplar a herança, ao contrário da renúncia à herança, que você exclui ele não só da primeira e segunda classe do direito de concorrência, mas também da terceira posição. E o artigo 426, ele diz que é proibido contratar herança de pessoa viva. Para mim, ele também é claro, a gente não está falando de contrato, porque é um ato renunciativo, e a gente também não está falando de herança, a gente tem de direito concorrencial, porque a herança ela se mantém incolume.
Então, daí porque a norma que estabelece limitação de exercício deve ser interpretada de forma restritiva. Não pode ampliar esse artigo 426 para o caso da exclusão da concorrência sucessória. E mais um ponto é que falam, você não pode renunciar a direitos futuros, o que é isso? Eu não vou entrar nesses pormenores, mas também não é verdade, você pode sim renunciar a direitos futuros, mas a concorrência sucessória, muitas das vezes, ela não é futura, e sim atual e efetiva. Então, já existem os descendentes, ou já existem os ascendentes, você já está renunciando a algo que já é existente, ainda que a pessoa esteja viva, já é uma realidade que tem esses descendentes que tem esses ascendentes, não se trata de uma mera expectativa de direito. E mais, o próprio ordenamento jurídico admite pactos sucessórios, admite contratação de herança de pessoa viva, o que não é o caso, de novo ressalto essa exaustão, da exclusão pactícia do direito concorrencial, mas a gente tem partilha em vida, doação, mortis causa, a gente pode, olha, em caso eu morra, eu destino tais bens, doação com reserva de usufruto, hipótese de cessão das cotas sociais. O contrato social você já pode prever como você quer que se dê essa sucessão, quem pode compor ou não pode compor o quadro societário, a contratação de seguro de vida, doação com reserva de usufruto vitalício, comodato vitalício. Então, assim, é uma realidade os pactos sucessórios admitidos no ordenamento jurídico brasileiro. Então, ainda que se diga que a exclusão da concorrência sucessória seja impacto sucessório, não há óbvio. O próprio ordenamento jurídico tem diversos exemplos que permite essa pactuação. E analisando também de forma mais sistemática o artigo 426, as, as diretrizes que levam o cenário jurídico a dizer que seria que não seria viável, que não seria permitido a renúncia prévia à exclusão do direito concorrencial, também devem ser superadas. Se você analisar pormenores esses motivos, elas não se enquadram na renúncia, na exclusão do direito concorrencial. Então, a primeiro ponto é a imoralidade na medida que suscita o desejo de morte do outro. Aí aqui a gente traz até seria esse pacto Corvina, né? Que é o pacto Corvina, são os corvos que eles esperam a morte do outro para se alimentar, né? Seria essa a alusão que faria a Pacta Corvina, e aí essa foto retirada no Sudão, eu acho ela bem interessante, ela reflete isso. O corvo, o abutre está esperando o falecimento da criança para ele poder se alimentar. É isso que traria a imoralidade. Mas aqui a gente não está falando de alguém que está esperando, pelo contrário, ele nada ganhará com a morte. São, em verdade, os pombos das pazes, que querem se casar, querem manter um relacionamento sem esperarem esse direito de concorrência, sem esperar essa herança do outro. Então, não há que se falar, não seria pacto Corvina. Então, essa imoralidade, que é um dos critérios utilizados na defensiva da impossibilidade da exclusão da cláusula sucessória, não se aplica, porque não há esse desejo de morte que a sucessão trata. E a questão da violação à ordem pública, porque alteraria a ordem da vocação hereditária. Então, aquela ordem do 1849 estaria sendo alterada com a exclusão da concorrência sucessória, mas não está. A concorrência sucessória é um direito vidual, é um direito do cônjuge. A concorrência, a ordem da vocação hereditária, ela permanece incolume. O cônjuge, o convivente, permanece em terceiro lugar no chamamento da sucessão. O que altera, o que retira-se, o que exclui-se é apenas esse direito vidual de concorrer. Não há essa alteração, essa violação à ordem pública. E aí, uma outra questão é que desrespeitaria a liberdade de testar, posto a característica de revogabilidade dos testamentos. Esse ponto, embora trazido, eu acho ele muito vago, porque, pelo contrário, você dá mais liberdade, uma vez que você exclui, você dá mais liberdade para o autor da herança destinar a sua sucessão. Ainda que ele queira contemplar o cônjuge que excluiu esse direito concorrencial, que renunciou a esse direito concorrencial, basta ele fazê-lo em testamento ou ainda em vida, fazer doações, desde que não afeta a legítima, não há esse desrespeito à liberdade de testar, pelo contrário, há mais ampla liberdade. E potencial lesão aos sucessivos, que não teria como avaliar ou precificar seu direito. E aí tem um ponto
o casamento ele não é um fim lucrativo, né? Ele é uma relação de afeto. Se você casa com meios de se enriquecer, você perde toda a importância ou a forma de ser do próprio instituto do casamento. Então, não há que se falar, você tem, são pessoas capazes, maiores, que podem se autoprover, podem analisar a situação, então também não teria essa potencial lesão aos suscetíveis. E, então, esses foram alguns dos pontos sobre a possibilidade de exclusão do direito concorrencial. Há outros pontos que eu trago, depois eu falo um pouco mais do meu livro, aqui eu detive um pouco, há também a questão eu faço também um pouco de direito comparado com Portugal, que já permite, Itália, Alemanha, que é mais liberal ainda, França, mas aqui esses são os principais pontos que eu selecionei para a gente conversar. E aí, sobre a manutenção do cônjuge como herdeiro necessário, esse é um debate importante atualmente, justamente por causa da comissão da reforma do Código Civil. No primeiro relatório, no relatório parcial, manteve-se a qualidade de herdeiro necessário, mas no relatório final, já retiraram a qualidade do cônjuge, e é por consecutário, lógico, do convivente também, como herdeiro necessário. E isso se deu justamente para desacobertar um, acabou desacobertando o cônjuge. Para não contemplar o companheiro como herdeiro necessário, retiraram-se do cônjuge esse direito de ser herdeiro necessário, o que eu sou contra. Justamente por o que eu disse previamente, né, o cônjuge é o ente central da vida, ele é o parceiro que foi eleito diuturnamente, lado a lado, e é natural que a legislação civil considere a pessoa com quem o autor da herança compartilhou o projeto existencial, assim como os ascendentes e descendentes, o cônjuge também faz parte, ou por muitas das vezes mais até do que os descendentes e ascendentes que acabam se distanciando. E o indivíduo que opta por participar de uma comunhão de vida que se destina a ser plena, submete-se às responsabilidades delas inerentes, né? Então, uma vez que você deseja se casar, você tem certas regras que você precisa seguir, como qualquer contrato, ainda que o casamento seja discutível, essa característica de contrato não deixa, em certos aspectos, ser um contrato. E há mais, né? Justamente por hoje o divórcio ser uma realidade tão factível e a pessoa só realmente permanece casada, teoricamente, se assim quiser, que deve se contemplar. Então, vocês, ao falecer, não faz parte do planejamento a morte, né? Embora seja a certeza de todo mundo, você não espera que alguém faleça, né? Um divórcio você pode eventualmente se planejar, ou ainda que seja risco do negócio, mas a morte é algo que foge do planejado de ambas as partes. Então, ainda que encerre-se o vínculo conjugal com a morte, permanece a solidariedade familiar, diferentemente do divórcio. E também é sobre esse ponto que a construção do patrimônio é algo realizado em conjunto, de modo que é ilógico e injusto afastar o cônjuge da sucessão concorrente. E há mais um ponto, o princípio da proibição ao retrocesso. Se a gente retirar esses status jurídicos de herdeiro necessário, herdeiro forçoso do cônjuge, a gente está agindo em retrocesso por o Código Civil de 2002 ter garantido. E isso seria inconstitucional, haja vista essa impossibilidade a retrocesso. E esse retrocesso seria ainda mais significativo para a mulher. Aqui eu trouxe alguns dados do IBGE que mostram o número médio de horas semanais dedicadas aos cuidados de pessoas e afazeres domésticos. Então, nessa linha, tem uma diferença entre mulheres brancas e mulheres pretas ou pardas, mas aqui vamos equalizar. Então, as mulheres pretas, elas se destinam a mais, mas as duas primeiras linhas, verde e para mim não são verdes, mas esse verde e o amarelo seriam as mulheres e embaixo os homens. Então, há uma discrepância muito grande. Então, quando a gente fala para fins de profissionalização, homem e mulher não têm a mesma carga horária, não tem a mesma hora do dia. A mulher, ela demanda muito mais, a casa demanda muito mais da mulher. Então, a mulher já chega no mercado de trabalho com essa desvantagem, porque ela não tem as mesmas possibilidades de se dedicar como os homens têm. E, e isso, além de todo o patriarcalismo, todas as questões, mas isso também reflete
nas posições, nos salários entre homens e mulheres. Então, aqui temos a segunda coluna, o salário de homens para as mesmas posições e os salários de mulheres. E há uma divergência grande, significativa, né? Em alguns casos, até a mulher chega a ganhar 50% menos. Então, esse retrocesso preponderantemente prejudicaria a mulher, seria algo significativo para a evolução da mulher e a participação da mulher no mercado de trabalho e na sociedade. Derrogar a legítima é diretamente contrária ao processo evolutivo da mulher, justamente por esses pontos e alguns outros mais. E lá do outro, entendo eu que a posição do convivente deve ser mantida como herdeiro facultativo. E eu digo deve, porque eu entendo que o STF, no recurso especial 868, 694 e 646721, ele não equalizou o cônjuge, ele não elevou o companheiro à qualidade de herdeiro necessário. Ele se restringiu à inconstitucionalidade do artigo 1790, que era justamente a ordem da sucessão hereditária. Houve até embargo de declaração interposto pelo IBDFAM, Instituto de Direito Brasileiro das Famílias, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, em que pediu para o STF se manifestar e os outros artigos. E o STF foi categórico ao afirmar, não, eu só me manifestei em razão 1790. Aos demais artigos de sucessão, ainda que haja essa desequilíbrio, não me manifestei, deixo para me manifestar posterior. E, a meu ver, é uma ideia errada da jurisprudência, muito forte, né, da jurisprudência, alegar que o STF teria impossibilitado, teria também atuado no 1845 ao colocar o companheiro como herdeiro necessário. Para mim, união estável e casamento, eles merecem o mesmo tratamento, eles merecem o mesmo reconhecimento, mas eles não são os mesmos institutos. Tanto não são que a própria Constituição Federal, ela facilita a conversão da união estável para casamento. Se fossem equivalentes, se fossem similares, primeiro, por que que haveriam dois nomes? E segundo, por que que haveria essa facilidade na conversão? Então, a própria Constituição deixa claro que eles não são os mesmos institutos. O casamento, ele é um ato solene, ele é extremamente formal, você precisa se habilitar, você precisa apresentar todos os documentos, você precisa se capacitar para casar. A união estável ela é uma união de fato, você pode estar vivendo um namoro e, de repente, ser surpreendido com o reconhecimento de uma união estável justamente por essa linha tênue. Então, eu mantenho, o cônjuge deve ter os mesmos direitos, participar da questão sucessória, ter plano de saúde. Na sociedade não há essa divergência, mas você é casado ou você vive em união estável? Não tem essa equiparação. Mas para fins de garantia da autonomia da vontade, da autonomia privada, há sim que diferenciar o cônjuge e o convivente na questão de herdeiro necessário. Ou nós estamos cometendo a injustiça de alguém falecer achando que deixou, e é um cenário real, um namorado, e posteriormente esse namorado pediu reconhecimento da herança em detrimento dos filhos. Então a pessoa falece convencida de que deixou os filhos protegidos da forma como queria, às vezes até com testamento, e depois esse testamento ele tem que não ser invalidado, mas certas cláusulas serem minoradas por esse pensamento arcaico. Impossibilidade de pensão objetiva, na verdade. E o 1845, ele é uma norma restritiva de direitos. Ele prevê como herdeiro necessários descendentes, ascendentes e cônjuge. Não há companheiro, convivente. Então, não se pode ampliar
não se pode fazer uma interpretação ampliativa em norma restritiva de direito. E, então, são esses alguns dos pensamentos, assim, até em prol da família, porque justamente essa insegurança jurídica, essa instabilidade do cenário jurídico, as pessoas não estão mais nem confortáveis de contrair união estável. A união estável, para mim, é justamente onde recai a autonomia da vontade. Eu adoro união estável, assim, não tenho nada contra. Vieram até questionar, mas por que você é tão contra a união estável, que você quer menos direito? Não, eu sou tão a favor da união estável que eu acho ela uma ótima opção caso a pessoa não queira um herdeiro forçoso. Você, então, vive em união estável justamente por ela se equiparar ao casamento. Para fins de todos os demais direitos, via de regra, eles se equivalem. E aí aqui está a questão em que eu ouso fazer uma proposta de lei diferenda, já que estamos em tramitação aí de uma possível reforma do Código Civil, na minha sugestão, a redação a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge ou convivente, no tocante aos bens particulares, salvo se houver cláusula de incomunicabilidade. Essa sugestão toda eu tirei da minha cabeça, mas no livro eu falo um pouco melhor do porquê que a redação que está atualmente, ela gera inúmeras confusões, ela foi de péssimo mau gosto, então eu acho que aqui deixa claro o que você quer proteger, né? Porque não faz sentido você querer garantir a concorrência sucessória em bens comuns, já a garantia da subsistência, né, da ameação. É ilógico. Então, alguém que deixou bens comuns receberia muito mais patrimônio e quem deixou só bens particulares não receberia nenhum. A concorrência sucessória é justamente para resguardar. Então, eu acho que facilita sim. E eu entendo que para os ascendentes também deveria replicar essa norma, não deveria ser como está atualmente. Aí, só para efeitos práticos, depois eu coloquei aí o que eu quero, o cônjuge ou convivente, né, só readequando a escrita depois do julgamento de inconstitucionalidade do 1790, e aos colaterais até o quarto grau, já é assim, mas só para deixar formalizada. E aí o parágrafo primeiro, embora eu acredite que não seja necessária, eu entendo ser pertinente a gente formalizar, e ainda mais por questões desses debates e os tabelionatos estarem se recusando a escrever essas cláusulas, e então colocar no parágrafo primeiro: é admitida a multa exclusão do direito concorrencial previsto nos incisos 1 e 2 deste artigo por cônjuges ou conviventes em escritura pública. E aí o artigo 2º, se excluído, o direito concorrencial pode ser mutuamente readmitido a qualquer tempo em escritura pública. Aí eu permiti um pouco além. Se a gente está falando de uma reforma legislativa, de uma proposta de lei diferenda, então regulamentar um pouco melhor o instituto. E aí, no regime da separação obrigatória de bens, não incide o direito concorrencial dos incisos 1 e 2 deste artigo, só para deixar mais claro, porque na outra redação estava tudo confuso no mesmo inciso primeiro, então eu passei para esse segundo, terceiro, embora a separação obrigatória agora virando uma separação facultativa, depois de um outro julgamento que você pode reverter essa separação obrigatória para os maiores de 70 anos. Os bens, e com a parágrafo 4º, os bens com cláusula de incomunicabilidade serão destinados ao cônjuge ou convivente, se, no momento da morte, o falecido não deixar parentes sucessíveis segundo grau de vocação hereditária. E aí também é só por questão de ordem da questão de incomunicabilidade, porque eu entendo, se há uma cláusula de incomunicabilidade, ela não deve ser comunicada com o cônjuge, a não ser realmente se ela for destinada ao Estado, enfim. E aí a minha proposta em contraponto também, e aí esses dois eu elenco em perspectiva da proposta da comissão de reforma do Código Civil, que não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Eu entendo que ele tem que se manter, não vejo prejuízo, como eu disse, assim, não acho que conversa com direito concorrencial, e a sugestão atual da comissão da possibilidade de renúncia total da herança, a meu ver, também não é a melhor perspectiva, justamente porque aí você deixa a herança à mercê até do Estado, se houver parentes ou de um primo distante, de um tio que nunca, que viu duas vezes o autor da herança. Não acho que essa é a melhor opção. Eu acho que a ideia do legislador foi o amor precede os descendentes e ascendentes, e possibilitando a exclusão da concorrência sucessória, você mantém esse pensamento, mas na ausência deles, você ainda assim
mantém o cônjuge, não em detrimento de parentes distantes ou até mesmo do Estado. E, como eu disse, o 1845 eu também entendo que tem que se manter o mesmo, são herdeiros necessários, descendentes ou ascendentes e o cônjuge. E, então, a conclusão foi essa possibilidade de disposição pactícia de concorrência sucessória conjugal já legislata, já sem a necessidade de alteração legislativa, e também da ausência de equiparação entre cônjuge e convivente para fins de status jurídicos de herdeiro necessário, e sem prejuízo da necessidade de manutenção do direito concorrencial. E é um convite, esse é o meu livro que ainda está na pré-venda, caso queiram adquirir. É isso. Muito obrigada. Eu não falei para vocês que ela tinha essa carinha assim de menininha, mas que a cabecinha dela funciona, funciona, funciona. Você não estava aqui, né? Gente, a Ludmilla chegou, tá? Ó, ela aqui, ó. Tá? Quem não conhece a Ludmilla, ela tá aqui. É, eu falei, Lud, no começo, quando a Catarina apresentou a Laís, que ela é mestre, tem livro, para ali, para lá. Eu falei assim, gente, eu já indaguei sobre isso com a Ludmilla, com essa carinha de bebê, né? E ela já tem esse currículo todo. Então, vocês viram que ela tem só carinha de bebê, mas a cabecinha dela, assim, vai longe, né? Então, Laís, parabéns pela sua exposição. O direito sucessório, ele é bem desafiador, né? É, eu concordo com muitas coisas, discordo de outras. Então, eu acho que ele é bem, precisa de reforma, acho necessário que tenha algumas reformas, e vamos ver o que vai vir por aí, né? Não vou nem dar minha opinião. E eu queria saber, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer questionar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Todo mundo entendeu tudo? Ninguém tem dúvida? Desculpa, gente. Você falou, quando foi abordado o Pacta Corvina, do 426, que ele fala sobre contrato e tem um lado da doutrina que fala da possibilidade da renúncia da herança por se tratar de um ato jurídico e não do negócio jurídico, que é o contrato. Então, eu queria que você, se pudesse expor um pouco disso, o que que você acha, enfim. Tem bastante. O Mário Delgado, que é um dos relatores da comissão, principalmente ele defende essa possibilidade, ele disserta muito mais do que eu, e essa possibilidade da renúncia da herança mesmo. Eu já sou contrário, eu divirjo dele nesse ponto, eu não acho que a herança ela pode ser renunciada, e aí não pela questão do Pacto Corvina. É, realmente, a renúncia, ela é uma pomba da pá, né? Você não está esperando a morte do outro, ao contrário, você não ganharia nada com isso. Mas por outras questões, tanto pela tábua axiológica, eu acho que a renúncia à herança não, ela vai contra alguns dos princípios e também da questão da alteração da ordem da vocação hereditária. Mas, assim, o que relevam, e aí eu falo mais no meu livro sobre isso, mas se a gente for voltar, essa questão da impossibilidade de contratar herança de pessoa viva veio com influência do direito romano. Mas o direito romano, ele dividia, ele subdividia quais eram os tipos de pactos possíveis. E aí tinha o renunciativo, os hereditários, e o que se proibia mesmo era o contrato da herança de pessoa viva. Os pactos renunciativos, eles eram permitidos. Mas aí veio a legislação francesa, salvo engano, salvo melhor juízo, e unificou tudo num só. E aí a gente reverbera isso até nos ordenamentos germânicos romanos, até hoje essa mistura. Mas se a gente for lá atrás, e é muito isso que o Mário traz, o pacto renunciativo ele não deveria estar incluso nesse rol de contrato de pacto Corvina. E para mim ele não está. A única questão é que eu acho que não acho que deveríamos avançar nesse sentido de possibilidade de renunciar à herança, mas não sei se eu respondi a sua pergunta, mas
a renúncia não seria Corvina, né? Lembrando que o doutor Mário Delgado vai estar no nosso congresso, tá? Então, temos aí a oportunidade de questioná-lo sobre isso também. Mais alguém? Mais alguma questão que querem levantar, querem perguntar? Nossa, todo mundo entende de direito sucessório, né? Que bom, ninguém tem dúvida. Doutora Laísa, fugindo um pouco do tópico aí, mas também trazendo a mesma questão, hoje está na moda o tal da holding, né? Tá todo mundo aí maluco por holding, né? Então, dentro da sua visão específica, não propriamente da legislação, como é que ficaria toda essa, vamos chamar esse imbróglio do direito, porque direito sucessório sempre foi polêmico, desde sempre, e será enquanto houver gente nessa terra. A partir desse pressuposto, essa coisa da holding, essa euforia toda, como é que fica essa questão vamos dizer, do cônjuge dos demais aí, vamos dizer assim, né? Porque o testamento já é uma coisa que, mais ou menos, ele delimita. Aí tem todas essas limitações. E a holding vem nessa linha também, que ela vai excluir alguém nessa curva aí. Então, é mais ou menos só um ponto de vista seu pessoal. Bom, para mim, as holdings, elas entram na questão da contratualização do direito de família. É justamente por esse cenário de instabilidade, de insegurança jurídica que as pessoas estão procurando saírem dos termos da lei para terem a sua vontade persistida, né, respeitada. E então, a meu ver, assim, o ordenamento atual da forma como está, ele já está falecido, assim, as pessoas estão procurando diversos artimanhas para fugir dessa ordem sucessória, e justamente por essa instabilidade também da participação do convivente. A minha, respondendo à sua pergunta, a minha posição atual, a minha posição pessoal sobre holding para mim, ela foi banalizada. Eu não acho que a holding ela é vantajosa para todos os cenários. Holding é caro, ela é mais vantajosa para um patrimônio realmente voluptuoso. E a holding ela não deve ser criada como forma dessas artimanhas de fugir da sucessão legal. E sim como para incentivos fiscais, para fins de incentivos fiscais, organizações evitarem disputas intermináveis de inventário. Então, se nos termos da minha proposta, a holding ela perderia essa importância na questão de desvirtuamento da ordem sucessória, justamente porque os cônjuges conviventes teriam maior liberalidade. Então, a partir do momento que você aceita excluir o direito concorrencial do cônjuge, ainda que você o mantenha na qualidade de herdeiro necessário, você não precisa criar essa holding para retirar a participação dele, né? Você não precisa antecipar a partilha, antecipar a legítima, se você já tem a garantia de, ao morrer, os seus filhos que herdarão 100%. E aí, a mesma coisa, mas ainda com o convivente com o companheiro, se ele não é dele necessário, ele pode ser afastado, essa concorrência sucessória pode ser afastada até em testamento, pode ser afastado sem a necessidade de ser convencional. Mais alguém quer fazer alguma posicionamento, alguma questão? Não? Então, a doutora Ludmila quer dar um oi para vocês. Oi, pessoal. Só agradecer a Laís, a disponibilidade, a aula. E, de fato, é um tema que é bom ser trazido muitas vezes para que a gente possa refletir, né? E decidir de que lado nós estamos, porque ainda nós estamos numa discussão, ainda não tem uma questão decidida, né? Então, se eventualmente nós somos contrários, né? Inclusive, teve uma palestra dessa no Congresso de Civil, e foi a Ana Luísa Nevares que falou: quando isso for para aprovação, cabe a nós reivindicar o nosso posicionamento. Então, eu acho que isso é muito saudável. No nosso Congresso, nós vamos abordar esse tema também. E fica aí já para todo mundo ir refletindo e pensando nas perguntas para o doutor Delgado. Obrigada, pessoal.
Bom, gente, então eu quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada por dispensar essas horas aqui com a gente, né, para aprender, né, porque a gente teve uma aula aqui, né, de direito sucessório, e isso, com certeza, no nosso dia a dia é muito importante, porque a gente está sempre aí se deparando com esse tema, e é sempre muito complicado, né, a gente ter que desenhar mesmo, né, para o nosso cliente como que é o direito sucessório. Então, agradeço. Brilhante, tá? Parabéns pela palestra, muito obrigado pela sua disponibilidade. Doutora Catarina, muito obrigada. Gente, uma boa noite. Dia 24 de outubro, o nosso congresso, das 8 da manhã às 18 horas. Espero todos vocês, tá bom? Talvez a semana que vem, o link da inscrição do congresso já vai estar disponível. Acompanhe nossas redes sociais, nós vamos divulgar lá, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Instagram, depois do print. Acho. Mas pode me mandar mensagem também. Pela internet. Isso, bem com frete.